E hoje estamos recebendo a ilustre visita de um radialista que conhecemos há muito tempo e vocês irão conhecer muito mais a partir de agora. Henrique Mourão. Henrique, obrigado pela presença, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Eu fico lisonjeado, né, de estar aqui na sua presença, estar aqui nesse projeto seu, cara que eu admiro, cara que sempre está criando aí, que movimenta e atualizado, né? Porque podcast agora é a mania geral, né, do pessoal, e é bom para conhecer um pouquinho de cada um também. Prazer estar aqui. Claudinha França, que Oi. também trabalhou muito tempo nas emissoras aí, né, Claudinha? Trabalhei 20 anos em Oi. rádio. Foi um tempo muito bom. E um bate-bola aqui para a gente conhecer um pouquinho dos bastidores do que aconteceu com você, aconteceu com o Henrique, aconteceu comigo, para a gente trocar ideia sobre o que nós passamos, o que nós vivemos, de triste, de alegria, né, Henrique? Com certeza. Você começou quando? Em qual emissora? Eu comecei em 1992, pela Rádio 93, né, no final de 92, né? E depois fui para Divinal, quando abriu, fui um dos primeiros também, junto com você. Fui o primeiro funcionário da Rádio Líder. Depois da Rádio Líder... Eu ia te seguindo, né, Henrique? E era muito legal. E fui também, tive o prazer de ser diretor da Rádio Realidade. Uma rádio que é uma rádio comunitária, pequena, porém... Tá, mas aí, peraí, vamos chegar, vamos por partes. Vamos por parte. Você foi radialista, se tornou radialista. Você viu alguém, você tinha um ídolo, tinha uma vontade... E o que te chamou a atenção? Como é que você chegou na emissora para ser um locutor? Quem era seu ídolo no rádio? Os ídolos antigos eram os da difusora, né? Landico, Jaime Mendonça. Não tinha FM ainda. Não tinha FM e tal. Depois foi aparecendo vocês, né? Você, Aguinaldo, Sérgio Leão e a turma toda que era mais jovem, né? Aí apareceu o FM, que no caso era uma rádio mais jovem. Porém, o que eu falo aqui, sonho. Sonho, sonho, sonho. Se tiver uma coisa melhor que você falar assim, realizei o meu sonho. Para muita gente acha que sonho é aquilo que vai ser, como se diz, um castelo, uma coisa assim. Não é. É uma coisa sua. Né? Independente se vai dar certo ou não, você foi e realizou. Então, eu me sinto, cara, realizado por ter conseguido esse sonho. Mas... a gente via nos outros também, e a situação difícil para todo mundo, precisava mostrar para alguém que eu era alguém. Então, a gente, como dá para ver, né, a gente que é bonito, assim, simpático, né, esbelto, né, musculoso. Então, vamos fazer uma coisa que ninguém nos vê. Não, né? Nós estamos achando que engraçado. Ninguém nos vê, porém, nos ouçam, né, e dê um pouquinho mais de valor. Então, foi a maneira que eu encontrei, as brechas apareceram, e eu era apaixonado por música também. Na própria escola, inglês, tradução e essas coisas assim, era apaixonado, mas não tive um rádio. Você não tinha um rádio? Não tinha rádio. O Você aparelho não tinha. Você tinha um aparelho de rádio? Não tinha. Onde que a gente ouvia música? Barraquinhas. Opção, Gedão. Aí a barraquinha, né? Tinha um locutor de barraquinha também. Tinha um locutor de barraquinha também. Fazia aquela... Como é que chamava? Correio Elegante. Correio Elegante. Pagava, né? Pagava. Real. E meu pai trabalhava na prefeitura no som. Seu pai é o Prado. O Prado, né? Famoso Prado. Soprado. Né? É músico da prefeitura. Tocar tuba, né? Tuba? Da banda, né? Tuba, isso, né? baixo tuba. Então foi isso. Eu acho que uma coisa mexeu com a outra, a necessidade e a oportunidade também, só que era muito difícil entrar, né? Era. Muito fechado, né? Muito fechado. Era um grupo mas assim... Mas eles te convidaram, você chegou na porta da emissora e... Como é que foi? A princípio, eu fui até em Arcos também, mas era aqui. Então, você fazia teste? Ia fazer teste, né? Então você chegava, às vezes você marcava teste na rádio, chegava lá, o cara olhava, não estamos precisando, não. Não, não é questão de precisar, não. Eu queria saber, queria ver como que é. Você queria ter um feedback, saber se você tinha condições, isso, né? Alguém avaliasse o trabalho. Avaliasse o trabalho, ou então falasse o que a gente poderia fazer para melhorar ou tentar essa chance. Então, demorou. Antigamente, para a gente entrar em rádio, além da voz, tinha que ter dicção,
boa leitura, né, ter algum conhecimento também, até de inglês também na nossa época. Hoje, por exemplo, hoje o cara tem que ser um comunicador. Ele não precisa ter uma voz tão boa, mas ele tem que saber se expressar. Ele, por exemplo, se ele não tem o português como é o português fluente, que eu acho que quase ninguém tem, né? Porém, ele tem que se adaptar ao seu público, e tem público para tudo. Mas Claro. você falou de comunicador, o próprio Antônio Leão da Silva, né? O nosso patrão lá, meu, seu, do Maurício... Não. Teve não, né? Não conheci. Quando eu comecei a trabalhar, ele que me convidou para trabalhar, o Sérgio não, o Denis me deu um toque, né? Que o pai dele tinha me convidado a trabalhar na emissora de rádio, na 93. Ele me chamou, eu comecei a trabalhar e falou, não precisa se preocupar com a voz. Precisa ser um bom locutor, um bom comunicador. Então, assim, existia aquela voz antiga, aquela voz lá Padrão, atrás, né? assim, Voz padrão. beleza, né? Aquele grave, né? Aquele era obrigatório, né? Praticamente. Não tem necessidade de ter isso. Precisa ser um bom comunicador. E quando você abrir o microfone, imagine que tem pessoas te ouvindo que você nem sabe, nem sonha quem é e onde estão. Então, muito cuidado quando você abrir o microfone. Então, isso é importante porque você tem que cuidar bem, né, Rick? Do que falar, né? Para quem falar e como falar. E tudo na vida também, Sandra, isso serve para a gente em várias coisas, pelo menos para a pessoa que tenta andar certo. Isso te limita a algumas coisas erradas para você não fazer. Porque você tem que zelar ali, porque quer queira, quer não queira. A imagem, você tá falando. Você é uma pessoa pública. Porque aí você fala, mas no rádio tem muitos que não conhecem, mas muitos conhecem. Então, por exemplo, imagine você vai em certo lugar, o locutor está em tal lugar. Você vai, o locutor estava fazendo isso. Então, isso te limita e te ajuda também você a andar certo. Eu acho que quando se mexe com o povo, você tem que, não só a sua imagem, mas também a sua pessoa, dar passo certo, sem procurar, né? História, né? Nossa. Depois eu quero saber da sua. Mas antes, Tô doidinha pra saber. vamos experimentar o pão de queijo Mas do trem, que do pão de trem queijo bom? bonito, É bom de gente. Minas? Você Tá uma conhece? boniteza. Pão de queijo, trem conhece bom a de padaria Minas. Trem Bom de Minas? Já fui Conheço, ali no Engenho de Serra. É. E esse Eu aqui, não vou resistir. Esse aqui, por enquanto, eu vou comer Você com os sabe- olhos. Você sabe que assim, eu tenho Porque participação tá bonito. nessa aqui, na ideia. O Celso, na época, que é o proprietário do Trem Bom de Minas, Celso. ele já fazia o pão de queijo na casa dele, era assim, na casa, né? Fundo de quintal na época. Artesanal. Era assim, quase artesanal mesmo, né? E ele falou, preciso registrar meu nome, o nome da minha empresa, né? No meu pão de queijo, eu queria uma coisa mais mineira, uma coisa bem mineira, mas eu não estou achando. O AI já tem registrado, alguma coisa assim, então. Aí sugerimos para ele o Trem Bom de Minas. Pegou. E ele, pegou e ele montou, ele criou no Rio de Janeiro, nos metrôs, ao lado dos metrôs no Rio de Janeiro, tipo um trenzinho assim, sabe? Era tipo um trailer, né? Mas no formato de um trem. O pessoal trabalhando tudo com esse cap, sabe? De maquinista, né? Seria outro de trem, né? E chegou a ir para o Rio de Janeiro fazer isso. Bonitinho. Hoje ele funciona aqui no Engenho de Serra. Esse pão de queijo lá foi na hora, foi feito agora. Vamos provar? Vamos? Eu quero. Eu também. Eu não vou resistir. Vamos. E aproveitou, ele mandou Delícia. também um suco lá da... Ai, o suco tá me dando água na Del boca. Valle, né? De barriguinha cheia, a gente, né? Conversa melhor, não é? Com pão de queijo. Olha, gente, olha só esse pão de queijo. Delícia. Olha, que delícia. E você vai lá toda hora, tem prontinho. Quentinho. Feito na hora. Ai, Pode ser! Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser! Na Câmara Municipal de Formiga, cada ação é construída com a força da participação popular. Aqui, suas ideias e opiniões garantem decisões que beneficiam a todos. Trabalhamos com transparência e compromisso, e você é parte fundamental desse processo. Com sua presença e colaboração, o Legislativo se torna mais forte e atuante na transformação da nossa cidade. Participe das nossas reuniões ordinárias todas as segundas-feiras às 14 horas. Com você, o Legislativo fica mais forte. Pode ser! Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser!
Você quando trabalhou na Líder, né, entrou lá na Líder, primeiro da Líder, né? Isso. A Líder era a emissora considerada uma rádio de São Paulo. Era Porque era satélite, né? Não tinha Isso. locutores. Não tinha. Não tinha Na locutores. época, Depois, era muito difícil, até mesmo era fita? músicas, Como é que né? era? Não, né? Era direto, né? Era ao vivo mesmo. Era ao vivo, né? A gente só mudava lá, ele tinha um sinal, você fechava e entrava daqui. Aí, a princípio, muita dificuldade de comprar discos, porque eram os vinis ainda, né? Depois o CD foi aparecendo. E hoje você vê a diferença. Antes você comprava o artista, né, para tocar. Bem antes, você até pagava para um oferecimento musical para você ouvir uma música, na época difusora e tal. Hoje, as plataformas pagam para você tocá-los, né? Tanto que as coisas vão mudando. E é muito difícil. Na época da Líder, a gente improvisava, o Maurílio Arantes, o Mozart, o Ulisses, o N. Michel, você. Então era aquilo, a gente fazia das tripas coração. Porém, a rádio tinha um diferencial. E eu estou falando isso, não é demagogia. É, por exemplo, criatividade sua, que sempre teve de encarar as coisas. Criatividade. Vai ter um evento, metia a cara, vamos lá, de repente chegava o Sandro com bonezinho, com jaqueta, com camisa, com isso, com aquilo Tudo outro. uniformizado, né? Tudo uniformizado, a gente ia para lá, era frio, era chuva, era os troços que dava errado, tentava daqui, Trailer. tentava, isso, trailer e tal. Porque as pessoas, muitos, principalmente os jovens, acho que às vezes você chegar num rádio, por exemplo, você apertou um botão já começa, né? Não se sabe o que se passa nos bastidores. Então, na época, se a gente falar assim, a picape deu defeito, aí o cara achava que era uma caminhonete. Cartucheira. Né? Cartucheira. E tal. A cartucheira não está no ponto. Deve ser uma espingarda que está lá. Para quem né, o mais jovem não sabe o que é a cartucheira, nós temos ali um gravador de rolo, né? Esse é um gravador de Aí rolo. gravado, os comerciais eram gravados num gravador de rolo. Isso. Né? E só chegar para cá. Gravador de rolo. E do gravador de rolo ia para a cartucheira, né, Henrique? Para A cartucheira. cartucheira tinha um aparelho que era que você deletava, você apagava, né? Tinha a cartucheira de reprodução, né, e a de gravação. De gravação, mas tinha um aparelho que ele deixava a cartucheira virgem, né? Ele Aí vibrava ali. Você apagava tudo para Desmagnetizador. justamente. Aí você apertava o botão lá, ficava 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 rodando limpar. ela, né? Depois você gravava de novo naquele cartucho. E o cartucho, o locutor entrava, né? Geralmente entrava lá, colocava o cartucho na hora lá e tinha o cartucho fora do ponto. Isso. O pessoal não sabia. Porque muito bem. a cartucheira, você colocava o cartucho, ele executava e ao mesmo tempo voltava. Então você só poderia tirá-lo Quando ele terminasse. quando as luzes acendiam. Mas tinha uns cabeça de bag lá que às vezes já tirava porque era muito corrido. A gente não tinha tempo, você chegava cedo. Pensa bem, Duas picapes enormes. Você ficava, para colocar, você tinha que ficar aqui Tinha que segurando. ficar com o dedo segurando, mais a mesa, A outra na mais mesa. cartucheira, você trocando e falando comercial. Vai, que era, isso? Era aqui, era os gravadores, né? É polvo com 10 braços? Era muito difícil. Banheiro, ou você ia antes ou depois. Porque não tinha como você sair Depois, de onde você estava. 3, O telefone 4 horas tocava. no ar? Isso. O telefone tocava, O você telefone entendia. tocava. Eu falo isso quando... Uma coisa que talvez vocês não saibam. Eu fiz esse estudo. Por que a letra do médico é tão feia? Porque Boa ele tem que pergunta. saber com rapidez. Isso. Não é que a letra dele, ele perdeu a coordenação motora. E por quê? Universidades, né, estão fazendo lá, tudo que vai falando ele tem de anotar. E eu perdi, a minha letra ficou feia, já era feia, ficou mais. Então, por isso que a minha letra é feia? Também, a gente tem essa desculpa, né? Então, por exemplo, era telefone aqui, o cotovelo em cima da folha, e você escrevendo e tal. Bom demais. Muita Henrique, coisa. mas você falou, voltando lá na Líder, né? Você falou que essa questão da criatividade e tal. Eu cheguei lá, você já estava lá, e nós não tínhamos lá, você falou que não tinha disco, levamos discos de casa, você levou, eu levei muitos discos meus também. E nós não tínhamos a híbrida, que era a híbrida é o aparelho para julgar o ouvinte no ar, né? Isso. Você conversar, alô, alguém está falando, tal, você dá antes era um aparelho ali que você ligava ele ali. Então, eu peguei e comprei esse aparelho e levei. Depois o Maurílio, que era o diretor, viu que deu certo, tal, foi ali, foi, pagou tal.
E então fomos crescendo, né? A emissora foi sobrevivendo, né? Porque ela era se tornando autossustentável, porque era uma emissora que pertencia ao grupo do Sérgio Naia, não era isso? E era considerada enlatada, porque a gente transmitia coisa dos outros, não era nossa. Né? Aí o cara tava mandar a música para Patos, lá na Paraíba, para Souza, e não sei o que, e tal. E cadê o pessoal de Formiga? Né? Quando nós fizemos, né, quando nós entramos para a Líder, como já tinha passado pela 93, pela Divinal e a outra emissora chegando, já estava, mas ninguém esperava que ela... Ela já estava no ar, mas parecia uma rádio de São Paulo, né? Aí, assim, entendemos que na época seria interessante fazer algo diferente do que as outras estavam fazendo. Não que as outras não tinham capacidade de fazer, não é isso. Mas fazer um diferenciado. Tanto é que o slogan era a rádio que a gente vê. Porque ela estava... Eu lembro que o saudoso Wilson José, né? Isso. O José, nós fazendo Sábado na Praça, tem até camiseta do Sábado na Praça. O José fazendo Sábado na Praça, ele falou, que slogan é esse? A rádio que a gente vê? A rádio a gente não vê. Eu não vê, não? Não. O que é aquilo lá na praça? Ele falou, a rádio. Eu falei, então, você tá vendo? Você tá vendo. Porque realmente assim, a rádio estava cobrindo tudo, né? Ficou uma rádio de transmissão, de coberturas. Era tanto política quanto eventos e tudo mais. E para fazer essa cobertura, na época, não existia celular. Então era através da linha da Telemig, depois Telemar, você tinha que puxar, pedir a linha ali, né? Então a gente tinha um cabo já colocado, ligado na Câmara, um no gabinete do prefeito, um nas praças de Formiga. Chegava ali, você só pedia ali, já estava prontinho, né? Praticamente prontinho assim, né? Já estava armado, né, para que você chegasse e fizesse a cobertura, a transmissão. Mas épocas boas, porque a gente cresceu tudo isso e conviveu com muitas pessoas também, né, Sandra? A gente conviveu com muitas pessoas, passaram daqui, passaram dali, e casos e mais casos, e muito legal, sabe? É uma vivência, assim, que eu acho que vale a pena, né, nunca ser esquecido. Tem um colega nosso, ex-colega nosso, meu, seu, que trabalhou com a gente, que era muito assim, ele era uma peça rara, vamos dizer assim, né? E a gente chegava, tudo que chegava era engraçado para conversar com ele, e ele que ficava como monitor quando a gente fazia as coberturas. Lembra dele? Lembro. Grandão? Ulisses Nazaré, né? Eu lembro até um caso, Cantagosto. Ele mora lá em Araguari. Araguari, canta roqueiro. Como é que foi Cantagosto? Cantagosto, foi um evento fantástico. Na praia popular. Fantástico. Lotado de gente tudo quanto é jeito. Transmissão ao vivo tanto pela lugar, tudo transmitido. E lá a equipe toda, o trailer lá. E eu lembro da época que muito frio, foi na época do frio, né? Agosto, esse frio mesmo. Esses festivais eram no frio, não é? Feira da Paz. Mas esse dia esse que eu tô falando foi em 97, deve ter sido o primeiro, e até fez muito frio. O frio não foi embora, viu? Ficou, permaneceu, né? Aí, o que acontece? A gente já tudo cansado, e a pé, eu tinha de ir lá de casa a pé, lá na Lagoa e tal. A rádio não tinha carro, não? Não, às vezes tinha, mas sempre sobrava pra gente. E terminava o evento, o Ulisses saía lá da Alvorada para ir lá na praia e tal. Aí chegava o Ulisses, toma uma cerveja aí. Ele nem gostava, né, Sandro? Não. Aí ficava lá e falou assim, mas esse evento tá 10, cara. Falei, por quê? Não, pensa bem, cara. Aqui, ó, cerveja, cara. Muita gente bonita, tal, muito legal aqui, cara. Com a calça apertada. As calças apertadas, uns coisas. Sempre que ela entrava naquela calça. E tal, roqueiro, né? Aí ele chegou e... roqueiro, aí metida roqueiro. Aí foi em vários shows, ele conta, show do Yes, do Purple, Nazaré e tudo ele foi. Aí ele chega e fala assim, Sandro, deixa eu te falar um negócio aí, cara. Que ele conversava assim, né? E grande demais, negócio aí, cara, se você quiser aí, cara, esse trailer ficar aqui é meio perigoso. Se você quiser, eu durmo aqui, é só você liberar a cerveja, cara. Eu fico aqui dentro, aqui, ninguém vai pôr a mão, não. E ficou, né? Mesmo. Ficou. E tem umas, falando assim, cerveja, nós fizemos umas carteirinhas, tem a cópia dela, tem cópia não, tem a carteirinha para os locutores. Aí tá lá o logo da emissora, né? Lá, Líder, o Divinal, na época Líder. Aí, com a foto,
e atrás ali assim, nosso funcionário e tal, assim, para a pessoa, pra você ter um acesso aos lugares, né? Isso não era obrigação pro proprietário, mas para facilitar a ida, né? Identificação mesmo. Aí você pegou, virou para ele, não sei se você lembra disso? Ah, lembro. No bar que tinha embaixo lá? Lembro. Como é que foi então? Essa Olha que eu história. distribuí as carteirinhas ele pra cada um. chegou, ele chegou, né? Brincadeira, porque, por exemplo, a gente tem malícia e ele tinha pouca malícia. E nós chegamos para ele e falou assim: ele chegou, pô, Henrique, olha aqui, cara, ó, a carteirinha aqui da líder que o Santo fez para mim aqui, cara, tal. Aí eu olhei, né? Não, Ulisses, legal, cara. Você sabia que agora que você chegar em qualquer lugar, apresentar a carteirinha e pedir aí um Tuts Dog era cachorro quente, mas na época dele lá, era um Tuts Dog e uma cerveja aí, você joga R$10 aí em cima, mostra a carteirinha, o cara te entrega na hora, não é possível, cara, e saiu beijando a carteirinha. R$10 era o preço. É o valor do cachorro. Saiu beijando a carteira, nó, cara, ô, esse Sandro é 10 demais, cara, tal. Quando foi no outro dia, ele chega pra mim e fala, ô Henrique, pô, cara, eu tive pensando aí. Ele analisou. Caiu a ficha. Se eu já tô pagando R$10, pra que eu tenho que mostrar a carteirinha, cara? Eu falei, pra vir mais gelada. Ah, então fechou. Aí sim. Aí sim, Eu queria ter gostei, conhecido cara. essa peça. Não, é muito legal. Eu mantenho um contato com ele ainda, que você manda Eu gostaria de E tem conhecer. uma outra parte dele. Tem às vezes, várias partes. Lá na rádio líder no Alvorada, né? No bairro Alvorada. Eu chamo lá, meu rua lá? Vinícius Vespúcio. Aí eu entrei lá, era uma casa, né? Uma casa antiga, né? Subi a escada lá, passei na sala assim, o estúdio era do lado, e a cozinha na direita. Eu tô lá na cozinha, quer ver? Atrás eu sei, tem uma máquina fotográfica aí, ó, tá vendo? Das antigas, analógica lá. Aí eu tô vendo assim, só flash rodando na cozinha, sabe? Só flash. E eu vendo assim, o Henrique cruzava os braços, fazia assim, fazia pose pra cá, fazia pose pra tudo de jeito, e o Ulisses fazendo esse Registro. registro das fotografias. Pra que ele tá fazendo? Pra que é? Eu não lembro, não. Deve Ó, ser vou pra espantar contar. alguma coisa, né? Vou contar, pode contar? Deve que nós tínhamos Um combinado, né? Vocês tinham combinado realmente, ali. Eu não lembro disso. Posso contar? Pode. Mas não tem problema, você era solteiro ainda? Não, mas eu não lembro disso. Eu não lembro, sério. Foi bom você lembrar, mas eu não lembro. Mas aí eu pensei, o que é isso, cara? O que tá pegando aqui? Esse flash pra lá, pra cá? Qual pra é lá? o pó? Aí você virou pra mim e falou assim, cara, não teve jeito não, aquela menina lá de candeia, sei lá, de cristais, não sei, ela pedindo uma foto minha, pra me mandar as fotos pra ela, eu tô enrolando. Eu nem conheço a menina, você nem conhecia, nem ela, nem você, né? Você fazendo o programa, ela, dessa voz peludada, né? Ela pegou, queria a foto sua. Agora não teve jeito não, que ela mandou pelo correio a máquina, o filme, que era o filme, e o Sedex, eu tenho até mandar de volta. Eu vou ter que fazer essas fotos e mandar pra ela. Você lembra disso, eu não? não lembro, não. Sério que eu não lembro. De que jeito? Como que escapa Vou dessa? chamar o Ulisses Nazaré pra Não, ti. pode ter sido que aconteceu. Tô Como falando que que eu não lembro, porque é escapa dessa muitas situação? coisas, né? São coisas demais. E se for parar para pensar, mas a gente já passou coisa demais. Né? Quantas e quantas vezes, por exemplo, né, início de carreira, as pessoas, às vezes, você falando, porque o rádio, o diferencial do rádio, para a TV, até para a internet, é uma companhia. Você colocou um fone de ouvido, ou você está ouvindo no rádio, você pode cozinhar, Te acompanha, você né? pode tomar um banho, Pode você arrumar pode dirigir, a casa, pode fazer o que você quiser. e tal. Então, é uma Mas tomar um companhia. banho com fone, não, você tem que deixar o radinho. Não, ele não põe o fone não, só escuta o radinho ali, né? Então, tinha isso, dessa companhia. Então, muita gente que às vezes, eu só durmo com você, né? Mas é assim, é te ouvindo, né? E Acordo tal, com você. Maneira de acordo com dizer. você, e tal. Então, tinha essa magia dessa companhia e tal. E tem muita gente na curiosidade de conhecer. Exatamente. Então, esse era o problema nessa. Você falou em Exatamente. acordar, quando eu estava fazendo na 93, o programa chamava Brasileiríssimo, né? Chamava Brasileiríssimo, que era de música popular brasileira, começava às 6 horas da manhã, e hoje a rádio não ficava 24 horas como fica hoje, né? Não tinha condições de fazer isso. O Jaime até tentou, no início da Divinal, fez isso, falou, Jaime, não faça isso não, vai perder um locutor, né? Tinha que ficar alguém lá. Depois voltou atrás.
Aí eu chegava às 6 horas para ligar a emissora, né? Ligava lá, porque esperava ela esquentar, né? E aí ela entrava então eu colocava uma música instrumental, The Dreams of Children. Os sonhos da Até criança. torcer a língua agora. Aí como é que chama? Sonho de criança. Era Sonho de só criança. uma música assoviada, sabe? Começava assim, né? Devagar, 6 horas da manhã, a pessoa tá levantando. Aí eu pegava e entrava assim, psiu, psiu, acorda, tá na hora. Zé Beto. Ai, Zé Bete, eu adorava Zé Bete. Aí vinha essa música, entrava lá e tal. Mas depois, uma vez eu saí da emissora, já não estava na emissora mais, outra pessoa começou a fazer esse horário. Aí 6 horas da manhã eu estava ouvindo uma música, uma pauleira, eu falei, não, desse jeito não, acordar assim. Você tá doido. Hoje mudou muito também, né? Mudou O muito. mundo mudou, gente. O tudo. mundo mudou. Saudoso Claudinei dos Santos. Ah, Fala um pouquinho. maravilhoso. Mas isso aí eu tava doidinho para esperar. Mas, Insubstituível. Agora, essa do filme lá, depois eu chamar o Ulisses Nazaré para contar essa história Pode contar, das fotos pode lá, contar e me lembro, porque sinceridade Foi que eu feita não... aquela analógica ali que tá ali. Ah. Aqui. Mas você falou Claudinei. Nossa, O Claudinei, maravilhoso. Né, nossa, que até arrepio de lembrar do Claudinei, que é uma Maravilhoso. pessoa foi super querida, né? Um saudoso muito Claudinei. amado. Enciclopédia. Começou Sim. lá com a gente, lá na Líder, né? E Isso. na época da Líder, quando a gente estava lá, né? O Claudinei, ele já fazia participações na difusora e tal. Todo lugar ele estava. Todo lugar ele estava. E ele começou, eu lembro que ele começou, me parece, que foi na Divinal com o Jaime. Ele fazia o programa de notícias. Só que o Claudinei é o seguinte, é um cara que as notícias vinham até ele. Exatamente. Né? Ele era um ego, ele era uma voz do povo ali, realmente. Ele atraía Atraía, notícias. porque o povo é muito carente. Então era uma maneira de... Eu vou reclamar para quem? Fala pro Claudinei que ele fala lá. Você falou que começou na Divinal. Isso, eu lembro dele na Divinal com o Jaime. Depois... Você começou a fazer, ele fez lá na Líder com a gente lá, Domingo é Dia de Banda. Depois. Foi depois? Foi depois. Lá na Alvorada ainda. Isso. Aí eu lembro disso direitinho. Não é mentira, não. Eu lembro que eu falei... Eu o ouvia. Eu ainda na Líder, eu ouvia ele na Divinal para me saber das notícias também. Você repetia as notícias? Não tinha ainda. Era satélite, né? Aí não tinha. Aí, de repente, aí eu lembro que ele... Tinha horário, né? E ele falando, aí o Jaime falava, a última Claudinei. Aí ele acelerava, aí ele... Aí o Jaime ia abaixando o microfone e levantando, porque ele não tinha freio, não. Ele sempre queria mais. Aí tal, de repente parou tudo. Aí eu liguei para ele, o Claudinei, o que aconteceu? Hoje você não fez? Você tá bonita, hein? Você emagreceu. Feliz Natal. Feliz Natal. Em janeiro já era Feliz Natal. Aí, nosso futuro prefeito. Aí, né? E tal, aí eu falei assim, não, eu vou dar um toque no Maurílio. Aí eu falei pro Maurílio, o Claudinei é difícil de controlar, tal. Você dá meia hora, ele vai ficar 40 minutos e por aí afora. Eu falei, não, mas tudo é regular, tudo conversado. E aí foi. Aí começou, um sucesso danado. Né? O pessoal que acorda cedo para ir trabalhar antes das 7, né? Tudo escutando ele. Aí daí foi meia hora, depois ele 40 minutos e tal. Progressivo. Isso. E tal, e eu lembro de uma das histórias dele, são várias, uma das histórias dele, ele ficava em pé. Um jornal que eu esqueci, tanto de folha, né? E tal. Ficava um pedestal, né? Assim, isso, assim, e muita coisa, né? E ele misturava, ele não tinha vírgula, não tinha ponto, mas assunto com assunto? Assunto era, misturava tudo. Como é que é do Toninho? Eita, mas eu vou falar aí, mas aí, o que acontece? Ele falava a voz do povo, era aquilo que o povo queria. O Maurílio falava assim, é um ruim necessário. Eu falei, é a voz do povo, peça. E eu aprendi uma coisa, que não tem melhor do que ninguém. Existem pessoas diferentes, cada uma tem o seu espaço. E o Claudinei lá, 6 horas e 20 minutos, a polícia militar nos informa, acidente na BR-354.
um caminhão de carvão capotou e tal, que beleza. O Toninho tá doidão, o Toninho tá vendendo carne, Você um come, estouro, e lá você come até matar a fome. E aquilo ali o povo gostava, né? E Tinha um desfile de todos os identificava. Então, o Toninho saiu na frente. Não, é o seguinte, ele falou assim, e atenção, tiveram lá a escola de samba e tal, e dois indivíduos, um com uma faca, outro com a garrafa, começaram uma briga, e foi facada para tudo quanto é lado, e o Toninho saiu na frente, matou, coitado. O Toninho saiu na frente, que a carne é um estouro. Já tá fazendo propaganda do supermercado. Tudo. Fantástico. Não, maravilhoso. É que ele saiu de férias. Ele saiu de férias, ele foi quando ele viajava, né? Foi para os Estados Unidos. A Claudineia mora nos Estados Cinco Unidos. É o homem dos 50 continentes. Aí ele foi para os Estados Unidos e ficou um mês praticamente. Aí nós falamos, como é que eu vou fazer isso? Não, mas eu vou fazer no lugar dele. A gente tinha que falar antes. O Claudinei não está presente, está viajando. Eu não vou fazer, não consigo, nem quero ser, né? A pretensão não é essa. Não tem jeito de ser, não tem jeito de ser igual a ele. Ele era único realmente. A maneira, uma vez um empresário ligou, até lembro, foi de Cláudio, tem uma agência de carros, ligou para a líder e falou comigo assim: aqui, eu queria divulgar na emissora aí, no horário desse locutor que faz o de manhã, notícias, e vou te dar um toque, não mexe nele não. Não coordena ele, entendeu? Não deixa ele nesse caminho que ele está aí, que o que pega é do jeito que ele faz. E realmente ele tinha um alcance muito grande. E isso que você está falando, Sandra, é assim, sem demagogia, não precisa disso. Uma coisa que eu admiro é a pessoa que sabe ler o outro, sabe conhecer o gosto do outro. É igual o amor. Uma vez eu perguntei o que era o amor. O amor é você esquecer um pouco de você para fazer para o outro, né? Até tem diz que um sábio chegou para a criança e falou assim, a criança perguntou o que é o amor, ele falou assim, abre sua mão. Abriu, ele colocou areia, falou, segura. Aí o vento foi e soprou. Né? Aí falou, cadê a areia? Falou, o vento soprou. Falou, colocou de novo, agora segura. Aí ele fechou. No que ele fechou, ela saiu entre os dedos e tal. Aí falou, e agora? Falou assim, agora você faz uma conchinha e abraça com carinho. Ou seja, você adaptar e fazer a vontade do outro. O cara que sabe conhecer o que o ouvinte faz, o dia que você esqueceu o que eu falava, eu quando ia para o rádio, eu esquecia quem eu era, o que eu fazia, tal. Eu ficava me imaginando, ouvindo, querendo saber o que eu gostaria de ouvir. Aí eu procurava fazer e tal. Então, isso era o Claudinei. Ele fazia o que ele achava e depois ele esperava respaldo. Tem as histórias loucas do Claudinei, eu vou contar duas aqui rapidinho. Uma, ele lá fazendo, lendo as notícias policiais, por volta de 5 horas da manhã, 2 indivíduos adentraram a Barão de Piuí, número 80. Opa! Porque Barão de Piuí, número 80, que é a minha oficina, e lá só tem produtos que eu trabalho, nossos comerciais. E cascou fora para lá. Não tinham entrado na oficina dele, era o endereço dele, o Zé Vovô, o Carlitos, ali, né? 80. Ele é muito louco. E você lembra até do número, né, Henrique? Ah, lembra. E tinha roubado ele mesmo. Tinha roubado. Mas não era ele, era o Zé Vovô. Zé Vovô. Foi ao lado. Foi ao lado. Foi 80 ao lado. Era tudo ali ao lado. Tudo era 80 ali, quebrar o gelo aqui, pra gente dormir, a gente tem que dormir num colchão arrumadinho, né, confortável, né? De preferência. Fábio Colchões, vale a pena você dar uma passadinha lá, viu? Precisa. Eu aprendi uma colchão coisa. E travesseiro, é muito importante. Você fica o dia inteiro trabalhando, né? Na hora que você deita ali, o corpo precisa de descanso e conforto, viu, Claudinho? E tem que ser no colchão bom. Fica lá na Avenida Bílio Machado. Tem que ser no colchão bom. E outra coisa, né? Que eu aprendi sobre colchão, Sandra, pelo seguinte, a maior parte do seu tempo, né, 8 horas, você fica, né? Fica deitado. E às vezes a pessoa sente dor de cabeça, dor na coluna, isso, porque colchão tem validade. Tem. Colchão tem validade, me parece que é 5 anos. Sim. E tal. E a pessoa... Cada um tem um colchão também
determinado, né? Tem, de acordo com o seu peso, Isso. sua altura. E lá no Fábio ele faz essa consultoria, né? Ele Ó. faz essa consultoria, tem Qual um que é o pessoal lá, viável é pra como cada se fosse doutores do sono, uma coisa assim. Legal. Né? Para a pessoa saber. Então você Entender. chega lá, e o que eu acho interessante também, você chegou lá, ele fala, não, deita aí para você ver como você se sente. Né? E isso é o diferencial, você saber que você está comprando uma coisa que você vai ter ali Você esse pode respaldo. experimentar. Experimentar, Legal, como se fosse uma bacana. roupa. Então, eu admiro isso. Nessa no época Fábio. que você falou, lembrou lá do o Ulisses, né? Que foi pra praia e dormiu lá no trailer. Se o Isso. Fábio tivesse funcionado na época lá, gente- a loja dele, teria um colchão lá Com pra dormir. certeza, Eu dormi em cima da madeira. Ah, que é isso. Um Mas ele não colchonete. importa. Pra mim, ele dormiu até sentado, né, Sandro? Nós fizemos sábado na praça, você também ajudou lá, né, participou com a gente na época. E o Ulisses Nazário, nós, todo sábado de manhã, né, de 9 até as 8, até o meio-dia, transmitindo ao vivo na Praça Getúlio Vargas, né? Muita música, de lado ali, pessoal tocando, artesanato. E o Ulisses ia para lá também com a gente. O Ulisses gostava da cerveja que a gente distribuía, refrigerante, cerveja. E teve um dia assim, sobrou muita cerveja, sobrou cerveja. Aí nós voltamos no outro sábado. Essa cerveja ficou dentro do trailer, fechado. Pensa, o trailer fechado, calor, né? Estufa. Aí no outro sábado pegamos, abrimos o trailer e fomos trabalhar. Essa cerveja está fora do freezer, tá? Ele pegou, foi lá e tomou essa cerveja. Não ia dor Depois de de uma barriga. semana. Pra ele não tinha tempo ruim, não. Que trem bom, foi dinheiro do céu. Um fato curioso que eu lembro, porque eu passei por vários diretores, gerentes, produtores e tal, Locutores, e colegas, né? locutores, colegas, donos, e muita coisa. Então, já no final da Líder, antes de passar para a mão do Jaime, que comprou ela, teve o pessoal de Três Pontas e teve eu esqueci o nome dele, Luiz Carlos Gomes, mas ele tinha um apelido, ele era até locutor de rádio, de futebol, mas muito bom. Mineirinho, Moranguinho. Você está falando aqui, né? Não, nesse. Luiz Carlos Gomes, eu esqueci o nome dele agora. E tal, né? E ele chegou já cheio de punk, meu nome é Luiz Carlos Gomes, esse é Rádio Record, Rádio Nacional, rádio isso, rádio aquilo, rádio... Isso está lá na Ferreira Pires? Isso, na Ferreira Pires, desse tamanho, Titim e tal, Conheceu, né? irmão? Aí ele veio com as ideias lá e tal, e a gente tem de acatar, né? Todo mundo chega e tal. Eu falei, devia dar uma olhada na cidade primeiro, a cidade comporta-se, não. Não, é assim, ó, é só lançamento, é música nova, tal. Pá, beleza, vamos fazer o que ele quer. Aí, a rádio foi sortear uma máquina digital. Máquina fotográfica. Não era digital ainda não. E tal. Aí ele chega e falou assim, ó, Ulisses. O Ulisses estava lá. Essa máquina é aquela que o Ulisses tirou a sua foto, não? Não, né? Não, essa não. Essa não existe mais, não. Sabe? Aí, né, ele chegou lá e o Ulisses, ele sempre leva tudo ao pé da letra. E foi na época que a gente estava começando com computador, né, trabalhando com computador e tal. Aí ele chegou e falou assim, ó, Ulisses, agora eu quero que você bate na tecla aí, ó. O pessoal ligar, falava o telefone da rádio e tal, anota. Tô imaginando. Eu tô imaginando. Bate na tecla, o pessoal que ligar vai estar concorrendo à máquina, bate na tecla. E o Ulisses lá, batendo na tecla. Jesus! Batendo na tecla e tal. Quebrou a tecla. Tal. E ele falou e saiu, e nós dois saímos, né? Tal. Aí ele chamou ele, ô Carlão, ô bicho, até quando tem que ficar batendo na tecla aqui? Por Deus. Ô, meu pai. Mas era tudo ao pé da letra, e ele batendo lá. Agora, Eu agora. eu lembro de outra parte, lá na Líder também, na Divinal, fazendo confusão, na Líder, na Ferreira Pires, ficava ali onde tem que negócio de batata ali, no fundo, embaixo. ali em frente, lá no fundo, né, Henrique? No corredor, lá no fundo. Isso. Aí eu cheguei lá, o Henrique estava lá e tinha um casal. Tinha um casal lá. Aí o Henrique veio me contar sobre o assunto lá. O que é isso, Henrique? O bicho tá pegando aqui. E chegou um casal lá, o cara de terno e tal, e uma loura. O que é que aconteceu? Você sabe? Você lembra? O Maurício só chegou para mim e falou assim, ó, tá para vir o dono da rádio, que é candidato a governador de Minas. Eita. Tá. Bom! Uai, bom! Porque eu sou eu, o problema é dele, né? Tal. Aí eu tinha visto ele numa foto.
E 2 meses antes eu tinha ido para uma reunião lá em Belo Horizonte, onde falaram planos e mais planos, marketing, mais não sei o quê. Você foi Aquela naquelas coisa, reuniões da líder, Foi, né? foi. Aí, Confusão, né? não Eu fala fui também. nada. Aí, beleza, né? Tô lá, de repente chegou, para lá um Mercedes daqueles tal, vem um homem lá, com cabelo grisalho e tal, e Nu. com uma moça tchuca, né? Mais nova do que ele e tal. Tchuca é Aí, ótimo. papapá, e conversa vai, ele comentando, tal. E o que você achou do nosso marketing lá, de Belo Horizonte? Eu acho que não vai dar certo, não. Eu falei, não? Sinceridade. Não. Por quê? Eu falei, vai sortear um carro e uma moto para os ouvintes, né? Tá, beleza. Porém, isso aqui é rede, vai dar não sei quantas cidades, mais de 200 cidades. Só que em Formiga 3 carros, o kit está dando 2. E a CIF CDL está dando 1. Só que em Formiga é 3. Vocês vão dar um carro e uma moto para Minas Gerais inteira. Não tem sentido. Ó, Uns 18 para as emissoras, né? Ué, 18 emissoras, pensa bem quantas cidades não atinge. Então, eu estou te falando a minha opinião. Antes você dá uma coisa local, dá uma televisão para Não cada faz passar cidade. roupa. Ué. Aí, Não passar roupa também não, televisão melhor. não, era televisão, né? E de tubo, porque não tinha essas novas ainda. Aí falei, ele parou para pensar, então, aí vai daqui, vai dali, o que você achou lá no plano de marketing? Eles iam colocar o nome Clésio Jeans, né? Era uma marca de jeans, então para todo lado, Clésio, tá? Para todo mundo conhecer que ele ia ser candidato. Isso nas estradas tinha. Nas né? estradas, tal, os outdoor, tal. O que você acha disso, tal, né? Falei, um marketing até legal, né? Mas se o senhor é pré-candidato, você já está fazendo isso, você nem sabe vai ser candidato ainda. Aí ele falou, tô gostando da sua sinceridade. E Mas tal. vou te mandar embora. Não, aí falou, aí Passa no depois RH. ele virou e falou Vou assim, passar no RH. você sabe quem eu sou? Ué, Você sabe quem eu sou? Sei, isso é o Clésio Andrade e tal. O que mais? Eu falei, uai, você tem transportador. Você não falou pra ele, não, e você sabe quem eu sou? Aí ele pegou e tal, daqui, dali, eu conversando com ele na maior, assim, né? Aí, o que você acha que vai dar certo? Porque eu tô preocupado com o Nilton Cardoso, sei quem tem. Quem é Nilton Cardoso o que é isso? Tem que preocupar com o Aécio, mas ó, é melhor você entrar como vice do que você entrar, porque agora ninguém te conhece ainda, seu ramo da política. Né? Eu falei, não, mas que não sei o quê. Eu falei, não, é opinião, estou respondendo que Perguntou, né? eu tô te conhecendo hoje, que eu te falo, e tal, né? E ele com muito luxo com a mulher, minha filha, encostado, isso aqui que tem. Aí, para daqui, para dali. Ela é sua namorada ou sua amante? Sincerão. Ou sua filha? Piorou. Mesmo Nossa. pode. Aí ele começou a rir e ela também. Mas por quê? Você é engraçado demais, mas por que você tá falando? Não, porque se fosse sua esposa, você não tava com esse carinho com ela aí, não. Nossa. Porque a amante, assim, a gente conhece, não tem depressão, não tem dor de cabeça, tem nada. Você chegou ali, é farra, pinga e foguete. Né? Agora, com a esposa, não, mas não dá pra você chegar pra lá, não. Tá na hora de ir embora, né? Que não sei o quê. E tal. Aí que ele riu mesmo e tal. Não, gostei de você, tal. Não precisa passar no promoção. RH. Não, aí depois. Esquece o RH. Aí depois veio lá de dentro da Rede Mineira de Rádio. Manda ele embora. Manda ele embora. Pai, mas por causa de quê? Aí, ó, Henrique, ó, tem aqui uma ordem para te mandar embora. Ah, mas por causa de quê? Ué, disse que você foi lá na reunião, tal, tudo que você falou lá, você falou para o homem o contrário e ele vai fazer o contrário. Eu falei, então está fraco mesmo. Eu só conversei com o homem, dei minha opinião. Mas te mandaram embora? Não. Aí o Maurílio não mandou embora e tal, e gostou. E ele foi vice. A rádio daqui era a única. única sustentável, né? Era. Mas se você Autossustentável. convencer o homem, era pra te promover, não é pra te mandar embora. Pois é, assim, eu não esquentei a cabeça não, como a gente está conversando aqui, né? Lá foi uma conversa também, eu não programei nada, você é quem? Ninguém. Na Você época, me eu empresta? sou da padaria Só um Trembal de pouquinho. Minas. Da Trem Bom de Minas, né, que você deu. Que é isso. Esse aqui? Ó, Esse aí, de Sandro, o que maracujá, acontece? que eu tô muito nervoso. Na época, nós éramos considerados artistas, né? O radialista era considerado artista. E vinha de artistas mesmo, Leão da Silva, o Leão era ator, né? era ator, aquele da Estácio Vieira. Estácio Vieira, da Nova América, e tantos Vários, outros né? aí, vários, né? Então, os Rui radialistas Terão. também.
Rui Perão Perão, pegando lá atrás, na nossa, da nossa época, mas... O meu pai era radialista, sabia? Da Almice Ciro. Da Mississippi. Meu pai trabalhou no rádio. Ah, e aí? Então, a gente era considerado aí artista. Então, muita coisa... muita gente se tornava fama e daqueles fãs, assim, loucos mesmo. E tinha os fãs que eram anônimos. Eu lembro de uma história do amigo nosso que está aqui, o Maurício. Ele arrumou uma fã uma vez. Eita! Uma fã uma vez. Eita! Era presentes e mais presentes e mais Coleção presentes. do YouTube. Era U2, era Ra, era Bon Jovi, A Maurício, mas Ovo de Páscoa. Só elite, hein? todo mundo era solteiro, todo mundo adolescente, Tudo ninguém solteiro. tinha compromisso com ninguém. Só que ele não sabia, ele não conhecia. E por quê? Será que Porque ele... Até hoje, né, Maurício? Não, nunca soube. ele não sabia quem era. Saía da rádio meia-noite, quando ele descer, estava na escada. E quando ela não pedia às primas, mais crianças, para levarem os presentes para Maurício. Agora, pra você ter ideia, né, o quanto isso era verdadeiro, porque você for olhar para o Maurício, é um caboclo muito feio, né? Nossa, Assim, a quase gente engasguei. tem Quase engasguei. eu falo isso porque a Pode gente... falar isso do meu irmãozinho, não. senhor. porque teve uma certa irmãozinho. vez... É bem apresentado, né? É bem pissuado ele. Bem pissuado. Ah, Teve Moço, na época Belo. tinha cabelo. Agora uma curiosidade, Belo, sabe, uma curiosidade assim. Você, na época, você sempre foi artista, né? Mas você era feio pra caramba. Hoje você deu uma melhorada. Tem foto sua fora de brincadeira. Eu falei assim, não tem como. Eu acho que você entrou na música pra ver se você arrumava alguma coisa, que você era muito feio. engasguei. Aí, nossa, assim, em particular, eu tenho Mas eu era liberdade gordo, de falar né? isso. Eu era Não, fofinho. você era magrelo. Só tinha cabeça, o menino. No entanto, Prova. tem a sorte, né? Conta fotos, não há argumentos, né? Mas então, Mostra as fotos aí. aí a gente sempre tinha esse lado aí das pessoas conhecerem. Já aconteceu de pessoas irem na rádio te conhecer e depois voltar Sim. decepcionadas? Sim. Eu não falava que estava decepcionada, né? Mas dava uma voltinha, né? A cara no Mas da mente. mesma forma acontecia com a gente também, né? Porque a gente, as pessoas Mas eu tô te ouviam. falando isso porque eu sei também, É? muito. Não, mas acontecia também de você falar assim, a pessoa queria, via sua voz, queria te conhecer, queria tanto conhecer, qual que era a saída? Vem aqui no estúdio, conhecer a emissora, porque a pessoa ia lá para te conhecer. Aí chegava lá, você mostrava a rádio, mostrava tal, mas ali você dava Fazia linha. gentileza, né? Fazia o papel gentil ali, dar linha, porque não vale a pena. Mas a gente não, nosso papel não era esse, né, Henrique? Não era. Só que as pessoas às vezes confundiam, né? Pegando esse gancho, tinha gente que imaginava que pela voz... A voz é uma coisa assim... sensacional. O rádio mexe com o imaginário das pessoas, né? Isso. Então, tinha gente que ia lá na rádio me conhecer, teve gente que colocava debaixo do braço, me abraçava. E teve gente que achava que eu era alta, loura e magra. Aí deparava comigo, baixinha, gordinha, de óculos, morena. Que decepção. Não, mas por quê? Não, só a- diferente da Eu loura da- amava isso. Eu adorava isso. A gente tinha Eles jogo- achavam que eu era loura, Mas alta eu- loura, por causa da Xuxa, Ah. né? Achavam que eu era alta, loura e magra. Não, eu tinha jogo de cintura, né? Quando É você? Isso. Eu quero conhecer a Cláudia França, eu tava Isso. lá. Ó. Tinha uns que chegavam e falavam assim, eu vim conhecer o locutor, pois Era não. você mesmo. Conheceu. Ah, prazer, viu? E ó, já disse isso, cara. Tinha outros que era muito feia. Eu vim conhecer o locutor, é você? Falou, ó, ele Saiu saiu, de folga. eu tô fazendo só a técnica para ele. A hora do café. Henrique, nas emissoras nós trabalhamos, você trabalhou, o Cláudio trabalhou, nessa época, nós falou o telefone, existia só o telefone fixo. Então o telefone, geralmente, tinha a secretária ali que ficava ali atendendo o telefone, passava, né, o ramal, né, às vezes ali, e tinha a hora que os horários, os extras ali, fim de semana ou à noite, À não noite tinha. não tinha. Você trabalhava sozinho, né? E quando você trabalhava sozinho, eu lembro lá da 93, né, que nós estivemos lá, você vai lembrar, o Maurício também. Trabalhava sozinho. Muito bom, o soco. Acabou. Acabou, mas tem o de maracujá. Não, mesmo. esse aqui eu já experimentei de maracujá, divino. Agora quer experimentar. Tem um restinho aqui de pêssego. Aqui. De pêssego que eu vou tomar. Você precisava fazer uma ligação.
Você estava sozinho ali por algum motivo, você precisava, né? A gente não lembra aqui. E era Mas precisava trancado, né? Ficava o cadeado, né? O leão trancava com cadeado, não tem jeito de você ligar. Mas nós descobrimos uma maneira, Claro. né? Como é que era? Eram duas maneiras. Ou você batia, Ah, ou então você desligava da energia. desligar da energia? Desligava da energia. Mas como é que você fazia? Ah, eu não sei. Não, esse não. Esse do não. bater? Esse é só do bater, Do porque bater. tinha coisa. O outro, ele tinha travamento, tinha senha. Eu não Tinha sei. um que Esse tinha do assim. bater, você pegava assim, a maneira É. fácil de fazer, que eu fazia era assim. Eu escrevia no papel ali para 3321, né? Uhum. E tal, 1100, não sei, né? Isso. Então, aí, para mim, Como se fosse um... para mim decora. É braille, né? Para lembrar. Aí você Telex, pegava lá. né? Telex. 3, 2, Código Morse. 1, É. 1, 2, 3, 4, 5. O 0 era 9, o 0 era 10. Acho que 10, era né? 10. Aí você tinha que bater ali e dava sinal, né? Você conseguia. Às vezes Código na primeira Morse? vez não. Agora do desligar na tomada, eu não. Esse que era de teclado, né? Todo Mas, mundo sabia, né, gente? Nossa, teve uma certa época que eu estava trabalhando lá à noite, muito feio, tadinho, achava depressivo, uma pobreza. Você era feio danada. também? Era, né? Era. Hoje é os outros que me acham, hoje eu não acho. Aí, tudo que caísse na rede era peixe. Aí você tá lá, sozinho, um Abandonado. domingo à noite. Um Abandonado. domingo à noite, exposição, Domingo todo à mundo noite. indo pra exposição. Show e em você lá, lugares, assim, você lá trabalhando e fechado tal. no lugar lá. Aí, de repente, vem uma voz meio rouca. Oi. No telefone? É. Oi, tudo bem? Bá, 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 bá. Nossa, que voz. Masculina ou feminina? Sei lá, é voz. Não tinha... Não tinha sexo, amor. Sandra, se eu te falar que eu fiquei de meia-noite até o Ivar chegou e ainda estava no telefone. Ah, então tava bom aí. Mas não é que eu estava conversando no telefone, não. É porque entre esse meio, eu posso ir? Claro que pode. Que roupa que você Meia-noite? tá? Ué. Isso já era umas 2 horas da manhã. Que roupa você tá? Tô de bota, calça de couro, camisa de manga comprida e chapéu. Falei, Cavalo. nó, que linda. Só faltou o cavalo. Mas tinha o burro aqui, né? Aí eu falei, e você? Ah, eu tô de chinelo de borracha, porque eu era muito vacalhado. Né? Era, não é não? Tô de chinelo de borracha com uma ramona embaixo que tá arrebentado. Prego. Tô com os carcanhas rachados, uma calça de tergal cirgida no meio das pernas. Tô com a camisa manchada de gordura e tal. É isso. Ai, que delícia. Eu falei, tá ruim Gente, mesmo, vou engasgar, né? tanto Então, e eu fiquei entusiasmado, né? A mulher falou, não, mas que não sei o quê. E ela pedia pra me falar, me chama de princesa, e eu chamava. Gente, cada que vez que eu fetiche falava, é esse? isso, cada vez que eu falava princesa, a mulher gemia de lá. E aquilo foi me entusiasmando, eu fui, né, se achando o cara e tal. Eu posso ir? Claro que pode. Aí, ela falou que estava na rodoviária. Eu falei, pode chegar aqui. E tal. Aí naquela rua ali do lado do Santa Marta, Como é que é o né? nome do conte lá? Pit Bitoca, mano. Aí, Deus falou assim, dá uma olhadinha na janela. Foi Deus. A hora que eu olhei, bem vim... O traje era o mesmo que ela tinha falado? Era. A hora que eu vi um bitelo de um caboclo. Era homem, então. Era João, né? Quer dizer, E veio com aquilo e tal. Aí o problema não era isso, né? Porque ficou. a porta Aí estava aberta lá embaixo, Não, né? estava trancado. A sorte foi isso. Lá Apertou, embaixo, né? A sorte foi isso. apertou o interfone, Saiu apertou a pelo gol. campainha, Mas foi com a emissora? ligou na 93, Pois quando é, que elas tinha mandavam. começado, né? E tal. Aí o problema foi ficar lá, bem, abre aí, bem. Lá no meio da rua. Eu tranquei lá Nossa. enquanto o Ivan não chegou e eu não saí de lá, nunca mais, meu filho. Porque voz, né, você confunde as coisas e tal. E era menino, tudo era festa, tudo era fantasia e tal. Depois que o Leão falou assim, olha a frase do Leão falou. Presta atenção vocês aqui da rádio. Deve ter falado isso Maurício também. Quem liga para vocês são as feias. As bonitas têm namorado. Elas têm namorado, estão casadas. Quem vai ligar para vocês é quem está sozinha, quem foi largado pelo marido, quem não arrumou nada. Viu?
Então, presta atenção, não vai caindo de bocada aí não, que as bonitas, não vai Você vir contou procurar pra vocês, ele? não. Não, mas ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo. Mas aí ele chamou nós tudo na chincha. E... Já aconteceu de você estar fazendo um programa lá, de rádio, e alguém lá, um dos donos lá, mandar você tirar a música? Toca assim, não, ia achar ruim com você. Ah, já xingou, mas é o ponto de chegar, porque eu sempre fui um menino bom, sabe? Menino bom, responsável, Porque a obediente. programação antes era, cada um fazia a sua, né? Não tinha um programador. É, mas tinha, você chegava lá, né, e tinha a sua programação, mas eles nunca falavam nada, não. Mas quando era o dono, falava. É? E até hoje, se bobear, fala, dependendo do que você tocar, se não agradar. Você tem alguma história aí nesse sentido? Que possa contar, claro. Ah, tem. O Sérgio Leão era um que O falava Sérgio, direto, né? uma vez, eu estava fazendo um programa à noite, aí eu estava tocando a música, eu lembro da música até hoje, Voyage, 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 né? Aí tocando, ele ligou, e não falou, só falou direto, tira essa música daí, tira essa música. Eu falei, peraí, vou tirar, mas deixa acabar. Não precisa acabar, não, só vou tirar agora. Eu peguei, no prato, né, No vinil. mas deu que arranhada no prato, era pra tirar na hora lá, e tira a música no meio Tô do até caminho. vendo a agulha. Nossa Senhora. E antes, nós ganhava muito pouco, né? Era muito pouco. A gente Pode fazia falar quanto? porque gostava. Não fala que é meio salário, não, porque... Você falar que tem salário, você acredita? e Acredito. tal. Mas a gente gostava, né? Fazia mais que eu gostava. fazia Aí porque gostava. eu lembro direitinho, a Cristiane Silva, tadinha. Tadinha. Me esperava, eu chegava... Cristiane Silva, uma das vozes mais bonitas Bonitas, femininas isso. que eu já ouvi. Chegava pra mim, Mourão, tava te esperando. Falei, pra quê, Cris? Pra você ir comigo lá no Leão pedir um vale? Por que ela não ia sozinha? Uai, o homem era agarrado, ele não xingava, mas ele ainda tinha capacidade de falar assim, vocês não ganham quase nada e ainda vai pegar vale? Na hora de pagar, no dia de pagar, chegar pra mim e falar assim, você fez vale? Eu falei, de quê? A gente tava ali porque mais gostava mesmo. Ele ainda falava, não, isso aqui é hobby, não faz isso aqui profissão, não. Agora, Henrique, E tal. nós tivemos no 93, e depois em 93 fomos convidados para ir para Campo Belo. Né, até o Altair, na época Altair, né, hoje o doutor Altair, meritíssimo juiz de direito, que era o diretor da emissora da Campestre. Aí nos convidou, eu, Maurício e o William Muniz, que os três trabalhavam na primeira, né, a primeira equipe lá da 93. E fomos para Campo Belo. Não tem lógica, né? Tanto Vocês que nós estavam no somos... céu, né? Não, mas assim, nós morávamos numa casa 5 estrelas. com cozinheira, casa com piscina, com piano. Roupa lavada. Tudo assim, mesmo assim, era um tratamento VIP mesmo. A emissora era a única da região que tinha a mesa com controle deslizante. Antes a gente tinha só aquela, né? De rodar, né? Então assim, foi tipo BH, a rádio era Sonex, né, que não existia, né? Que é o para acústica, né? Então a rádio assim, e você chegava, sua programação estava pronta. Estava pronta e os rios separados, assim, toda impressa lá. Na verdade, é datilografada, né, mano? E tinha o diagramador, o programador fazia isso. E notícias também. Ele fazia notícia de meia hora, hora quebrada, você entrava, dava notícia, entendeu? Mas foi muito legal aí também. Nós tivemos uma época bem boa também, muito legal. É a época das vacas gordas. Eu tive um dos prazeres também, Sandro, de ser diretor lá da Rádio Realidade. A rádio comunitária, né? E eu achava assim, quando a gente fala rádio comunitária, para a gente trabalhou em rádio comercial, né, a gente acha assim, mas o calor humano que você tem ali, sabe aquilo ali de você, por exemplo, não, hoje eu não estou bem, que eu estou com uma dor assim, chegava o remédio lá. Hoje eu preciso disso, chegava outra coisa lá. Mas eu lembro que você entrava de manhã, saía quase de noite lá. Quase de noite, ficava o dia todo lá. E fazia campanhas e tal. Então você tinha ali, eu falo que ali, em termos pessoal, em termos de contato, é grandioso, mas grandioso mesmo. Só quem passou por isso aí deve. Contar só mais uma pérola do Claudinei. Certa vez o Claudinei, de uma dessas dele aí, ele escutava muito o povo, como eu falei, né? E tal. Então o povo falava uma coisa, ele ia pro rádio e falava.
Aí o Claudinei, atenção, que o pessoal aí da Serrinha, morreu a dona Maria de não sei o quê, nós não temos ainda onde vai ser velada, e mais contatos, tal. Os filhos ouviram, eram de fora, ouviram, saíram de lá para vir velar a mãe. De longe, cidades vizinhas aí, não sei de onde. Aí chegaram lá, na roça, né, onde a mãe morava, chegou lá, a velha ela fazendo café. Ó, Fazendo café e tal. Uai, mãe, só, que isso? só morreu não? Só não morreu, não? Uai, que eu saiba ainda não. gente? O Claudinho, o homem da rádio lá tá falando que tal, só morreu. Não. Uai, não, deve ter outra. Não, vou procurar saber. Não, mas aqui na roça tem outra, não, só eu. E tal. Ele foi lá na cidade. Veio aqui na cidade tirar satisfação, né? Aí chegou lá, falou assim, só que o Claudinei falou assim, só não podia fazer isso não, só falou lá que minha mãe morreu, que isso, que aquilo outro, que isso, e tal. Agora a gente chega lá, a mulher tá lá, graças a Deus, nossa, Deus é bom, né? Deus é bom, graças a Deus, não, mas você não pode fazer isso não, como é que você fala um trem desse, mas graças a Deus, saúde pra ela, né? Graças a Deus, mas você não devia falar isso não, e assim que o cara sai da oficina dele, ele... Mas cuidado, viu? Tô descendo a serra. Ele não perdia E ele fala, A assim, fala assim, não, oportunidade, né? entendi. não vou correr atrás, não tem que correr atrás, não tem que correr na frente. Correr na frente. Correr na frente. Que atrás vem gente. É. Nós falamos de imitação, né? Mas você é vereador? 8 mandatos. E nesse ano, nós vamos. Onde? Na graça de Deus, Divino Espírito Santo, eu, minha esposa, o povo pediu, e nós estaremos à frente. Se assim Deus permitir. Porque eu sou a voz do povo e falo para o povo. O povo pediu e nós vamos estar lá. Eu e toda a equipe Formiga. Meu muito obrigado. Muito bem. Estivemos aí com o Henrique Mourão. Obrigado, Henrique, pela presença, viu, por ter aceitado nosso convite, receber aqui no Pode Ser. Valeu, viu? Valeu. Já conhecia um pouco, nós trabalhamos juntos, é um prazer, de privilégio trabalhar com você. E fomos conhecer mais ainda, né? Uma pessoa humilde e com tanto talento, né, Claudinha? Nossa, maravilhoso. Amei saber de tudo isso aí. Eu queria mais. Ficou com pois é. gostinho de quero mais. Às vezes a gente encontra as pessoas na rua, eu sou tímido pra caramba, mas atrás do rádio ali eu me transformo. Ué. Por quê? Porque ali é um personagem. É um personagem. Né? Às vezes as pessoas que encontram chegam para minha esposa, não, mas deve ser uma farra em casa, tal. Não, em casa eu quase não conversa. Porque isso é um personagem, a maneira que você tem de extravasar. E, por exemplo, ali, eu não vou dizer que é uma máscara, porque fala que é máscara é uma coisa feia, mas é o personagem ali. Então, eu só tenho a agradecer, né, de ter lembrado da gente e sempre pode contar com a gente, estamos aí, enquanto Deus der saúde para a gente poder fazer as coisas. E é isso, e às vezes as pessoas, eu graças a Deus levo comigo ser amigo de todo mundo. Às vezes a pessoa que às vezes não é amigo, porque não teve a oportunidade de conversar, porque não tem nada com ninguém, contra ninguém e tal, mas às vezes eu já teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, não, cara, hoje que eu tô te conhecendo, então já te vi, Achava que você era chato? cara feia. Eu falei, não, mas é o natural, né? Porque não tem, é luzes que fala aquele negócio, né? Filtro, não tem filtro e tal, aí, então é isso mesmo, Mas você falou de palco, né, pra gente terminar aqui, realmente existe isso. Eu, assim, na minha infância, eu era muito tímido. Muito tímido mesmo, de não abrir a boca, ficava até chateado, saía com muito meu pai, menino aí tem um rato comeu a língua dele, eu ficava chateado, não conseguia falar. Aí lá na frente vai trabalhar com comunicação. E você? Eu sempre fui tímida também, muito tímida. Ah, Eu me ficava cheia das vergonhas. eu não acredito, não. Acredita, Henrique? não. A família da Claudinha, eu conheci eles tem muitos anos, desde meninos. Nós irmão somos dela, parentes, né? eu jogando bola, somos Nós somos parentes. parentes. E agora de novo, né?
com a do Adilson também, com a Adilson é meu primo também. Tem muita Mas história você é para primo contar. dele. Muita história para contar. A gente vai contar depois em outra ocasião também. Outra oportunidade. Narrador de futebol e muita coisa, né, Henrique? Ok, também. Também. Não, mas tem muita coisa Já para fiz contar. até casamento, você acredita? Aí, Você é Já fiz padre casamento. também? Não, padre não. Mas Juiz já de fiz. paz? Já fiz casamento, mas não valeu, não. Não valeu, Você não. Foi fez festa casa- Você junina. fez casamento mesmo? Já fiz. Foi festa junina. É o casamento, mas você falou de festa junina ou de verdade? Não, casamento mesmo, mas é porque é de outra religião, né? Então, como se fosse uma celebração, não é Legal. religiosa. Ó, não. eu quero saber dessa história. Um da próxima orador, vez. né? É um orador ali e tal. É, faz a cerimônia mesmo. Cerimonial, É um mestre de cerimônia. Mestre de não é isso? cerimônia. É. Quero saber dessa história depois, tá? Tá certinho. Então é isso, gente. Valeu. Curta aí com a gente. Foi Valeu, bom. Sandro. Obrigado. Bem, nós voltaremos Agradecendo aí aí com... o pessoal. Foi bom pra você? Foi ótimo.